Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tá chegando a hora. Eu vou te contar sobre a situação de Rodrigo Garro, a preparação especial para que ele esteja apto para o derby. Será que ele vai ser titular? La ocho. Vamos falar sobre isso. Declaração importante de um jogador titular que vai ditar o ritmo e os rumos desse jogo. A gente vai falar a respeito disso também. E como foram os convocados na data FIFA? Jogaram muito, jogaram pouco? Como é que eles estão voltando e tudo mais? Também vou te atualizar nesse sentido. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora rapaziada, bora falar do Timão porque mais um dia de preparação, né, de trabalhos táticos intensos no CT Joaquim Grava, mas vamos ao que interessa. Muita gente questionando e perguntando sobre qual escalação o técnico Dias deve levar a campo, já que no primeiro jogo da final ele abriu mão do Rodrigo Garro, né, numa espécie de preservação por conta das dores no joelho, gramado sintético, aquela coisa toda, para escalar o Memphis naquela posição como um meio-campista, né, vindo de trás, muitas vezes atuando pela esquerda, fazendo aquele compromisso tático, né, de voltar, buscar a bola, aquela coisa toda, né, para tentar gerar uma superioridade ali no meio-campo contra o Palmeiras jogando em casa, tendo mais a bola. Então o Memphis se sacrificou, entre aspas, né, voltando muito para fazer esse tipo de jogada. Com o Romero e o Yuri no ataque, isso na ausência do Rodrigo Garro, já que o Coronado também estava machucado. Agora, Coronado está à disposição, Garro à disposição, em tese, e ele pode adotar esse sistema que ele adotou na estreia. Eu acho que, até pelo que a gente tem ouvido aí, dificilmente o Garro não será o titular, pela importância que ele tem, pela confiança que a comissão técnica deposita nele, por ser um jogador decisivo em termos de bola parada, de finalização a média distância, por ter um histórico positivo contra o Palmeiras, por ser um cara valorizado no elenco e até por tudo que aconteceu no começo do ano, aquela coisa toda, ele ter perdido a camisa 10, de repente o cara daqui a pouco ser protagonista num título do Corinthians, vai dar essa representatividade, né, esse tamanho que o Rodrigo Garro tem diante da torcida, diante do elenco. Então, por tudo isso, pelo tempo de preparação, pela preservação no primeiro jogo, o Rodrigo Garro provavelmente será titular nessa partida de volta na Neoquímica Arena. E para isso, ele inclusive em alguns dias da semana trabalhou em 2 períodos com um controle de carga para que você também não estoure, né? O treinamento de forma excessiva ele pode te gerar um princípio de lesão ou uma potencial lesão quando você vai para o jogo. Então tudo isso foi com muito cuidado, muito trabalhado com o Rodrigo Garro para que ele chegasse a pleno para disputar essa grande decisão. Então existe um cenário muito positivo para Rodrigo Garro ser titular na quinta-feira. E eu acho que aí o time estaria dentro do ideal, né? Acho que funcionou o Memphis com o Romero e o Yuri e tudo mais. E o Romero pode muito bem ser uma alternativa para segundo tempo, até mesmo no lugar do Garro. Se daqui a pouco ele sentir, o jogo está resolvido, sei lá. Tem vários cenários no futebol, né? E daqui a pouco você pode voltar para esse sistema que deu tão certo no primeiro jogo. Agora, não acho que seria um erro você colocar o Rodrigo Garro, muito pelo contrário, acho ele titular absoluto e ele tem todas essas valências que eu citei. O cara da finalização, o cara de dar ritmo, o cara que se apresenta para o jogo, mesmo que no ano, né, ele tenha números mais discretos assim, cara, eu jamais abriria mão de um jogador como o Rodrigo Garro. E por isso ele está sendo preparado para a grande decisão. É a hora dos jogadores grandes, né? Um jogo grande, ele exige isso, ele demanda isso e, cara, você tem que ter os melhores. Por isso que o Garro está sendo preparado para essa grande final. Bom, a gente precisa falar também sobre uma declaração de um titular da equipe que eu achei muito interessante. Eu estou falando do Ranieri, que conversou, né, com a Corinthians TV e falou a respeito da preparação para a final e da vantagem que o Corinthians tem. Cara, e ele cita alguns trechos, eu até separei aqui, muito interessantes, quando ele diz o seguinte: eu acho que 1-0 é uma vantagem bem enganosa. Temos que valorizar o que fizemos no primeiro jogo. Foi uma partida de muita entrega, de muita garra, mas não é uma vantagem que a gente pode ir para campo relaxado e nem confortável. Podemos usar sim essa vantagem nos minutos finais, mas no começo do jogo, principalmente com o apoio da torcida, temos que buscar o resultado para sair vencedor. Cara, fundamental o que o Ranieri disse. Que é tipo assim,
vamos esquecer a vantagem. Vamos jogar com ela, mas não nos debruçar na vantagem. Não nos acomodar com a vantagem. Porque é isso, né? Um gol do Palmeiras muda tudo. Agora, se o Corinthians entrar disposto a vencer o jogo, como se tivesse 0-0, eu acho que é o melhor dos mundos. É se preocupar em não tomar esse gol e, ao mesmo tempo, buscar uma vitória jogando em casa diante da torcida para confirmar o título. Porque aí realmente o Palmeiras vai estar numa subida tremenda. Porque ele vai ter que virar o jogo na Neoquímica Arena para levar para pênaltis. E o emocional pode ser muito bem abalado caso o Corinthians faça um gol, porque aí vocês imaginem o que acontecerá nesse estádio aqui da Zona Leste de São Paulo. Então, um gol pode mudar tudo realmente. E o Ranieri ele tá com essa convicção. Ele fala também sobre uma questão tática, assim, né? De que no primeiro jogo, por exemplo, o gol do Yuri Alberto, lá o empate em 1-1 no derby, no Allianz, ele surge de uma bola roubada do Memphis em cima do Richard Rios. E aí ele serve o Yuri Alberto. Esse jogo da volta, na verdade o jogo da ida, né, que foi o gol do Yuri nesse 1-0, não é necessariamente uma bola roubada no campo de ataque. Né? É uma bola que, na verdade, é roubada num contra-ataque do Palmeiras, e aí o Gustavo Henrique serve o Carrilho, que serve o Memphis, que serve o Yuri. Mas o que ele diz aqui? Se a gente tiver essa postura de marcar também no campo ofensivo, de roubar a bola já lá e buscar o resultado, vai ficar mais fácil pra gente. Se todo o time entrar comprometido, eu tenho certeza que vamos entrar, vamos fazer um bom jogo e ter uma boa solidez defensiva. Aí sim conseguiremos vencer para sairmos campeões. Por quê? Porque o Ranieri entende que a defesa foi ajustada, eles pararam de tomar gols e isso deixa o time mais próximo das vitórias. Porque se o Corinthians não tomar gols, o Corinthians é campeão nesta quinta-feira. Então o Ranieri, que inclusive é, para mim, o pilar desse novo momento, estando à frente da defesa para resolver esse problema de uma vez por todas, e a gente viu como resolveu nos últimos jogos, eu acho que ele tem muito poder de fala, muito lugar de fala para poder falar exatamente sobre isso, sobre essa possibilidade aí de você se tranquilizar na defesa e permitir com que o teu time ataque. Cara, por que eu gostei dessa declaração do Ranieri? Porque eu tinha feito vídeos aqui prevendo mais ou menos o que poderia acontecer, posturas do time, de como o Corinthians deveria se portar, será que deveria atacar, esperar, trabalha com a vantagem, trabalha pela vantagem, o que o Corinthians deve entender como o ideal, né, como o adequado para você poder jogar essa final. E aí vem um jogador titular que vem sendo importante nesse processo e te desenha tudo aquilo que a gente imaginava e que a gente queria que os jogadores sentissem. E se ele está revelando isso, é porque esse é o discurso. É porque o vestiário está alinhado com tudo isso. Está todo mundo pensando dessa maneira. Vamos entrar para ganhar o jogo. Se a gente empatar por uma circunstância e sairmos campeões, beleza. Mas vamos entrar para ganhar. Porque é assim que você joga uma final. Você joga para ganhar. Muito bem. Vamos falar dos convocados que estiveram na data FIFA aí. Como a gente já havia falado, né, em Venezuela e Peru, a gente teve o Martínez jogando por 78 minutos, tá? 2 dias antes da decisão, e André Carrilho 90, tá? 2 dias antes da decisão. É que agora, gente, não tem cansaço, né? Os jogadores podem descansar daqui a pouco no final de semana, na estreia do Brasileiro, contra o Bahia, daqui a pouco o time dá uma relaxada, aquela coisa toda, depois de ser campeão, então, se acontecer. Então, agora a corda vai esticar um pouquinho. Então, se o Martínez jogou 78 e está cansado, se o Carrilho jogou 90 e está cansado, não tem jeito, eles vão para o jogo. O mesmo vale ou não vale, né, para os outros 2 jogadores, o Memphis já voltou, tá? Outros 2 jogadores também convocados. Estou falando do Félix Torres, na partida do Equador diante do Chile em Santiago, em que ele começou como reserva, né? E entrou no segundo tempo e jogou 15 minutos o Félix Torres. Então esse está um pouco mais descansado, né? Vamos combinar, fora a questão da viagem, da logística e tudo mais. E no jogo Paraguai e Colômbia, 2-2, o Romero entrou só no finalzinho, jogou 8 minutos, o Richard Rios jogou 90, então ele está um pouco mais desgastado, né? Se a gente comparar com o Romero, não é a mesma posição, mas só para vocês entenderem, e eles estão voltando num voo fretado, porque os dois têm o mesmo compromisso, né? Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras nessa quinta-feira na Neoquímica Arena. Então, assim foram os convocados, né? O Romero empatou o seu jogo contra a Colômbia, não foi titular, entrou nos minutos finais, o Equador acabou
vencendo, né, a equipe do Chile, e o Félix Torres foi reserva também, entrou nos minutos finais, 15 minutos apenas, e a Venezuela que venceu o Peru por 1-0, teve o Martínez jogando 78 minutos e o André Carrilho durante o jogo inteiro. E aí, fiel, gostou do giro de notícias do Corinthians? Então já deixa o like porque isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreva para ficar sempre por dentro de tudo sobre o nosso timão. Não esqueça de ativar o sininho das notificações porque aqui tem informação todo dia, sempre com as últimas do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você achou das notícias e qual foi a mais impactante, ou se tem algo que você gostaria de ver por aqui. Valeu demais pelo apoio, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians!